Oi, oi, boa noite. Por o tema aqui, coragem, escolha, esforço. Coragem, escolha, esforço. Ai, que delícia de tema! Que delícia! Oi, gente! Oi, Mari! Oi, Clarissa! Oi, Juju! Oi, Yara! Oi, Fer! Oi, 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 oi! Oi, Li! Oi, Arita! Vou te pôr aqui, amor! Que delícia, gente! De live boa! Oi, Li! Deixa eu pôr a minha parceira hoje. Oi, gata! Oi, Lívia, tudo bom, Mari? Que saudade de você! Menina do céu, olha, deixa eu tirar esse filtro aqui que tá esquisito, gente. Eu tô, ó, face real, coragem de Também, ó, acabei de ó, tirar o trem esquisito que aparece na cara da gente. isso é coragem de mostrar as imperfeições. Exatamente. De vez em quando é tanta imperfeição que só com filtro mesmo, né? Que saudade de você, mulher. Você acha, assim, matando saudade pela live, né? Tudo no digital, né? Que coisa boa que a internet trouxe, né? Teve muito mais networking, assim, que várias pessoas estão vendo graças a isso, né? A É, pandemia também trouxe gratas conexões que antes não era possível fazer, a gente nem pensava em fazer, né? verdade, minha amiga. A gente não se vê há um ano, né? Você acredita que faz um ano? É verdade, né? Porque foi novembro. Foi novembro, menina. Gente, estamos fazendo aniversário de livro. Estamos fazendo aniversário, gente. Olha, primeiro, obrigada por você ter recebido com tanto carinho o meu convite. Estou amando te ter aqui na minha live. Você Ai, sabe nem que fala. você está fechando uma jornada de um mês, pauleira de live toda noite, minha? Meu Deus, um mês. Um mês, hoje é a última live, e aí amanhã já é um workshop. Depois eu te conto isso mais no final, Ah, mas eu tô. tô sabendo, já olhei, já tudo. Ixi, Ah, isso aí. parabéns, viu? Parabéns pela jornada, parabéns porque quem consegue fazer isso tem bastante conteúdo, tem É. bastante autoridade para falar, né? Parabéns. Tem bastante esforço, né? E coragem também. Muito, nosso esforço. Nossa, às vezes nem eu acredito que eu estou há um mês aqui fazendo e cada uma me reabastece, sabe? A gente vai falar um pouquinho disso, mas primeiro eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite de estar aqui na minha live, fechando isso. Depois eu vou contando as novidades mais no final. Mas você é muito especial para mim, viu? Ai, amiga, eu que sempre fico muito feliz com esse. A gente demora, às vezes, por conta do trabalho também, dos afazeres, né, de casa, profissionais, enfim. Mas é sempre uma enorme satisfação, assim, conversar contigo. Eu lembro daquela uma das primeiras pessoas que eu abracei lá no lançamento do livro foi você, e a gente já se conectou. Foi maravilhoso, Mari. É muito bom É, falar contigo. maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu apresentar aqui para quem está chegando. A Yara é uma coach linda, linda, linda. Ela tem um trabalho muito lindo também e muito esforçada. E ela foi minha parceirona aí de livro Bora pro Jogo, que é um livro. Verdade. Você acredita que eu ia lançar meu livro, entrou a pandemia? Jura, Mari? Ia, tá tudo aqui ainda, tá tudo aqui. Eu ainda Mas tô não acreditando. lançou, então. Eu nem lancei, porque eu ia fazer um Entendi. super evento presencial, né? Nossa, eu tinha um monte de coisa já arrumada, mas eu estacionei Oxe, um pouco, porque eu tô acreditando que eu ainda vou conseguir. não vai, 2021 tá aí, né? É, E tomara exatamente. que tudo volte, né? Aos poucos não vai Exato. voltar. É, isso mesmo. Mas a Yara é esse presente aí que o livro Bora pro Jogo me trouxe, viu? E a gente já tem uma afinidade grande, estamos distantes, assim, em alguns estados entre a gente. Ela mora em Cuiabá, mas é sempre uma delícia ter contato com você. É muito bom sempre, né? Bora falar de coragem, mulher? Bora?
É com nós, né? Vamos lá, esse tema é muito especial para mim. Eu deixei ele para fechar minha jornada, porque você sabe que eu acho que você já acompanha um pouco que eu trabalho com a criança interior, né? Trabalho com essa teoria tão linda assim do encontro da essência da criança interior e eu descobri a minha essência é a coragem. Que maravilhosa. Então, assim, é um tema que me toca profundamente, porque quando eu sinto a coragem vindo, menina, ninguém me segura, assim, sabe? Que é uma coisa que vem lá mesmo da alma, sabe? Porque a nossa essência tem esse convite maior, assim, né? E Uhum. eu coloquei esse tema no final, porque eu acho que a gente tem muitas coisas para ter coragem, né? A gente. As pessoas normalmente, elas têm, assim, muitas vontades, reclamam muito, têm muitas questões, desejam muitas coisas, estabelecem até metas. Mas o bicho pega na hora de ter coragem para pagar o preço das escolhas, tá? Não, Então, as pessoas não têm dificuldade de fazer escolha, elas têm dificuldade de se encorajar para pagar o preço dessas escolhas, para enfrentar os medos e os medos que vêm lá da infância, que depois eu vou provocar um pouquinho aqui quem está aqui, mas acho que o maior medo e coragem não tem a ver com falta de medo, né, amiga? Assim, é a não. gente ir apesar do medo, né? Então, Exato. eu faço muitas coisas morrendo de medo, mas eu me coloco à disposição, né? Em movimento. Eu, às vezes, estou me cagando toda, né? Mas estou lá, vamos enfrentar. Mas eu acho que a gente não tem dificuldade de fazer escolhas. A gente tem dificuldade de pagar o preço dessas escolhas. Como é que você vê isso? Exato. Amiga, quando você falou de entre coragem e medo, tem uma linha muito tênue, né? Eu sempre falo isso, que eu adoro enfrentar os meus medos. E todas as vezes que eu nunca esqueço, que todas as vezes que eu tive a coragem, porque a coragem, ela tem muito a ver com decidir. Você tem que ter decisão, né? A decisão, ela é um gatilho para que você enfrente aquilo que você tem medo, aquela insegurança toda sua não te barre, não seja uma muralha, mas seja um degrau para você alcançar aquilo que você quer. E dentro disso tudo, desses medos, também tem outras coisas, que é você se comparar, você ficar julgando que você é menor que o outro, que você não vai alcançar, que você não é merecedora, que você não é capaz. Existem várias coisas aí atrás do medo, desse fantasminha do medo. Mas quando você falou que quando você enfrenta o medo, é muito gratificante, porque eu lembro de muitas e muitas vezes que eu tive medo, eu botei literalmente a fralda e fui cagando mesmo. Exato. A gente vai, sabe, cagando de medo, mas quando a fralda seria o quê? Bom, o que eu tenho a perder com isso? O não eu já tenho. Exato. Vão falar de mim de qualquer jeito. Se eu não tentar, enfim, é você ver que o errar não é tirar a palavra errar, em vez de colocar errar, colocar aprender. Então, assim, quem já enfrentou, eu duvido que nenhuma pessoa que levanta a mão para mim, que enfrentou um medo e conseguiu chegar onde queria, não se sentiu incrível. Não se sentiu, não se sentiu assim, com a autoestima um pouco mais fortalecida, com engajamento, motivação, porque existe uma bonificação, um prêmio atrás de você enfrentar o seu medo, que é você se sentir capaz realmente das coisas, de que você pode chegar onde você quer chegar. Então, a questão da coragem é você decidir. Não tampar. Às vezes todo mundo fala assim, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Quer dizer o que? Você tem que ouvir mais as pessoas do que falar. Tá certo. Porém, você também tem duas mãos para tampar os ouvidos da conversa dos outros que estão falando que você não pode, que você não consegue. E você bota as mãos no ouvido e vai fazer. Então, a coragem tem muito da sua decisão de ficar parada, fazer com que o medo seja maior que você
ou você, apesar de sentir medo, você enfrentar tudo isso. E vale muito a pena. Eu falo que esse mantra, não, eu já tenho, é meu mantra da vida, assim, né? Porque eu É, faço a seguinte pergunta para as minhas clientes: o que de pior pode acontecer se você fizer isso? exato. E aí, quando a pessoa tem a resposta, a gente consegue achar vários planos de contingência para essas respostas, sabe? A gente tem que se perguntar o que, que de pior pode acontecer se eu for. Então, isso puxa muito, porque o que, que diz na criança ferida, né? Que todas nós temos uma criança interna, que é a criança que nós fomos, que registrou as nossas experiências e registrou medos. E esses registros, eles estão na alma, assim, na alma, no corpo, né? Literalmente na pele, no coração, na memória. E nós gatilhamos esses medos todos os dias em várias situações, e isso vai nos bloqueando. Quais são os três grandes blocos de medo, assim, da criança? Porque o medo, ela é uma emoção primária, né? Tá lá dos nossos cérebros mais primitivos, mais inferiores, que é o cérebro que está comandando ainda a criança, né? Nós adultos, a gente já desenvolve, a partir dos 21 anos, um cérebro mais evoluído, né? Que é o córtex pré-frontal, que a gente tem comportamentos mais evoluídos, como compaixão, empatia. E esses medo, raiva, essas são emoções muito dessa criança interior que a gente carrega, que é a criança que a gente foi. E o que que diz, né? Assim, só antes um parênteses, você falou do erro, né? Achei fantástico, porque tem uma frase que eu amo que fala assim: se você está acertando muito, cuidado porque você está aprendendo pouco, né? É E, isso aí. e quanto que a coragem nos dá a possibilidade de lições, né? E aí a gente tem três grandes blocos assim de dores, assim, de medos que essa nossa criança interior pode ter registrado. Três grandes. Então, um diz muito assim o medo de eu não ter controle daquilo que eu estou decidindo, daquela minha escolha. Eu não tenho controle, não vai sair bem feito. Então, vem num bloco das feridas mais instintivas, assim, de querer controle, de querer fazer a coisa perfeita. Então, sente que isso não vai ser bem feito. Então, trava, porque aí o medo bloqueia. Um outro grande bloco, assim, possível da criança interior é absorver na infância, e a gente traz isso na vida adulta, óbvio, a nossa criança interior está vivíssima aqui, né? Na nossa vida adulta, eu tenho medo de decepcionar, eu tenho medo de fracassar, e eu tenho medo de não ser reconhecida por esse caminho que eu estou escolhendo. Então, esse medo, que é um medo mais emocional, assim, dos outros me julgarem. Será que eu vou fracassar? Que eu vou decepcionar meus pais, meu marido, meu chefe? Não vou ser reconhecida nesse lugar de escolha? E aí eu bloqueio. Percebe que é muito primitivo, assim. E um outro bloco, que é onde encontra a minha criança ferida, que é o bloco da incapacidade, que é as inseguranças, que será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz de sustentar isso? Então vem uma insegurança. Será que eu vou ter apoio se eu precisar? Que é uma ferida mais mental e é um medo de ser incapaz, de não ter segurança para sustentar essa decisão, ou de não ter apoio, ou de não sentir que não vai dar conta. Então, esses três grandes blocos, que aí é mais mental, né? Esses três grandes blocos está dentro da gente. Um é mais forte que o outro, né? Todos nós temos isso. E esse medo bloqueia, faz a gente procrastinar, porque a gente não sabe muito vencer isso que foi registrado na gente, sabe, Yara? Então, a gente fica estagnado. Por quê? Porque eu acho que nessa zona, nessa bolha de conforto, eu já conheço as variáveis, né? Eu já sei como que lida com isso. Então, essa zona de conforto que eu me coloco, eu já sei como funciona. E se eu viver essa escolha e eu enfrentar isso? E se eu viver essa incapacidade de novo? Como é que eu vou dar conta? Eu já sofri tanto. E se eu viver esse não reconhecimento de novo? E se eu fracassar? E se eu não controlar? E se eu sentir que isso não vai ser bem feito? E aí o medo da nossa criança interna trava a gente, assim. Por isso que é tão importante a gente mergulhar na gente, né? Para a gente entender essas travas, porque a gente solta. E a partir do momento que a gente solta, a vida flui. Porque aí você, em contato mais com a essência, não tem que se esforçar absurdamente, porque a essência
transborda. Aí não precisa ficar se matando de tanto esforço, porque a essência é alguma coisa que brota, né? Você percebe isso também? Ai, você falou tanta coisa linda, Mari. Eu, dia 6 de novembro agora, eu vou realizar a minha imersão, né, online. Estamos nesse digital aí todo, né? É. E eu falo muito disso. Quando você fala de criança ferida, eu lembro muito da Lise Bourbeau, que ela fala a respeito das feridas emocionais, né? Que a gente carrega, inclusive até em traços corporais, de caracteres que chamam. O Alexander Lowen também fala da bioenergética, dos traços de caracteres também, que através das feridas que a gente teve, das dores que a gente sentiu, dos traumas, dependendo da nossa idade, desde a barriga até a adolescência, que a gente vai criando isso, vai registrando lá no nosso inconsciente, e daí às vezes a gente como adulto nem se dá conta disso, a gente se torna um adulto difícil, sem entender que por trás de todo adulto difícil tem essa criança ferida. Essa criança que precisa de colo, que precisa de, sabe? E hoje, nessa esfera aí que você falou, desses 3 blocos também, eu acredito muito que essa nova era, o que está chegando para nós, é a valorização do nosso trabalho, que é do autoconhecimento, da gente, através do nosso mapeamento, da gente procurar saber, por exemplo, através do seu workshop, descobrir um pouco mais dessas coisas, mais aprofundar, é uma coisa que tá aí na nossa mão, disponível, que antes nós tinha que se matar para catar em livro, estudar, fazer cursos milionários, sabe? E hoje está aí, é uma ferramenta que a gente está disponível para a gente, nós adultos, entendermos um pouco como a gente funciona. Eu falo muito na minha metodologia em 3 pilares, que é do acolhimento, conexão e autenticidade. A autenticidade é isso aí que você falou, que é da essência. É você desabrochar, é você não ter vergonha de ser quem você é. Porém, quando você tem consciência de que ferida você teve, de que crenças foram instaladas na sua cabecinha lá quando você era criança, tua mãe ou teu pai falaram alguma coisa para você, por exemplo, que Papai Noel, se você se comportasse, Papai Noel ia vir e te dar presente. Aí, de repente, o pai e a mãe esqueceu de dar presente para você. O que aconteceu na tua cabecinha? Nossa, eu não sou merecedora, eu não sou uma criança comportadinha. Então, todas as vezes, daí você vai crescendo com aquilo lá no teu inconsciente, hoje você nem se dá conta, aquilo lá, você ouviu aquela coisa das pessoas que você mais confiava na vida, te trava hoje. Então, essa questão do que a gente trabalha hoje, né, Mari, que é maravilhoso, é riquíssimo, é uma questão de, como é que fala, utilidade pública. E essa nova era que está chegando aí, que é do autoconhecimento, todos os profissionais no currículo vão ser obrigados a ter formações de desenvolvimento pessoal, de saber princípios da psicologia, de entender sobre isso para melhorar relacionamentos. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. A gente pode falar um mês inteiro, você até um mês de live falando e não acaba. É muito maravilhoso tudo isso. E é incrível, assim, eu vou contar, assim, 2 situações, assim, que eu paguei o preço, que é isso que a gente está falando, assim, que eu fui apesar do medo e paguei o preço. Tive coragem e paguei o preço. É tão incrível, assim, porque o universo... eu falo assim, o universo e a vida só exige da gente o primeiro passo. A gente não precisa projetar a vida inteira. Ela só exige que a gente dê o primeiro passo para autorizar. Eu vou te contar uma história bem rapidinha de uma coragem muito grande que eu tive. Que eu era gestora no RH da Avon. A Avon é uma empresa que eu respeito muito. São meus clientes. E assim, gente, assim, a decisão de sair, né, do RH da Avon foi uma decisão assim, que eu tomei por 4 anos, uma decisão de montar minha consultoria, de trabalhar como empreendedora, com comportamento e tudo. Que eu já há 18 anos atuo com comportamento, mas eu atuava dentro do RH. E aí, quando eu decidi,
Assim, imagina, eu tinha um bom emprego, um bom salário, prestígio, a diretora me chavecando para ficar. Eu falei, não, eu sei o que está me chamando aqui. Eu sei que borboleta que está aqui, ó, dentro. E eu respirei, eu acreditei na minha intuição, porque a nossa mente é muito tagarela, né? No caso, eu que tenho Uhum. uma ferida mental, a minha mente é muito tagarela. Então, fica pensando em se. E aí, eu falei, não, eu vou acreditar na minha intuição. Me preparei por 4 anos e fui. Pedi as contas da Avon e fui. E tô aqui, né? Aí é tão engraçado, porque assim, me caguei toda, óbvio, né? Assim, o primeiro seis Imagina. meses, os primeiros 6 meses, eu olhava meu extrato e falava, puta que eu pariu, o que eu fiz? Aí, assim, só saía tal da conta e não entrava, né? Mas eu me preparei por 4 anos, fiquei 1 ano trabalhando paralela como consultora, né? Como coach, tarará, para sentir 1 ano paralela à Avon. De repente, eu fui numa entrevista, porque me chamaram, e a vaga era animal, assim, gestora de RH América Latina de uma puta multinacional aqui de Campinas. Meu, aquele cara me ofertou a vaga no meio da entrevista. Eu falei, fudeu, né? E aí que eu falo que a vida exige o primeiro passo, porque eu tive aquela conversa com a minha criança interior de 1 segundo. Eu falei, por favor, me guia. Porque a criança, ela tem feridas, mas ela tem uma coragem. A criança Tem. interior, ela... Quem tem mais coragem que criança, gente? Ninguém, né? Então, quando Não. a gente aprende a conversar internamente com ela, ela também nos guia muito na coragem. E aí, esse diálogo aqui rolou na frente do cara, ele me olhando ali em segundos. Eu falei, eu não vou aceitar, porque eu tomei uma decisão, que é isso que a gente está falando, e eu fiz uma escolha de vida, baseada em muitos valores que me nutrem, e eu vou sustentar essa decisão. O cara falou, meu, eu tô te admirando até mais. Yara, eu saí de lá na portaria, o meu cliente, que eu tinha uma puta de uma proposta, me ligou fechando. Percebe que o universo, ele só precisa que você dê um primeiro passo e assuma a decisão. Exato. Assuma para o mundo o que você quer, porque o universo vai te ajudar, mas você precisa contar, mandar as mensagens certas, né, da sua coragem. E aí o Exato. cliente fechou, eu falei, meu Deus, misericórdia, muito obrigada, né, por eu ter Olha só. sustentado. E quantas vezes, né, assim, quando eu resolvi mergulhar na minha criança interna, foi quando o meu filho nasceu prematuro, que eu sei que o seu também teve essas questões. E aí eu vivi muitas questões ali na prematuridade, falta de controle, etc. E eu também falei, eu vou mergulhar nisso, porque para mim o mergulho raso não sustenta mais, eu quero mergulhar em mim. E eu paguei o preço, pago até hoje, porque não é fácil que vem, né? Esse Não. mergulho profundo não é fácil que vem. E eu pago o preço desse mergulho profundo todos os dias. O quanto que descascar nossa cebolinha dói, joga na nossa cara, faz a gente ter que lidar com coisas que a gente engavetou a vida inteira, assim, para sobreviver. E, e assim, é tão libertador e assim, tão gratificante você perceber que você consegue dar conta desses desafios e sustentar uma decisão. E Exato. assim, assim, dá tesão mesmo, assim, uma coisa de putz, que massa, assim, sabe? Como que é bom pagar o preço disso, assim, porque as pessoas têm muito medo do que pode vir. E eu morria de medo de virar a chave da minha carreira, morria de medo de saber o que eu ia encontrar dentro de mim nesse mergulho. E hoje eu li um post tão maravilhoso que dizia assim, falava sobre separação de casal, né? Como passar isso para a criança? Aí falava assim, passa a coragem que os pais estão tendo de assumir que não precisa estar junto para ser feliz. Passa, olha que Que coisa lindo. mais linda. Lindo. Passa coragem para o filho de assumir que, apesar de vocês terem tentado muito tempo e quererem que fosse uma outra decisão, vocês estão tendo a coragem de assumir que vocês podem ser inteiros e não precisa ser menos para caber um no outro. Poderoso. Poderoso. Uau, gente, assim é um tapa na cara. Então, me conta, qual que foi assim a maior coragem que você sente que você tomou e que você tem maior orgulho assim? Amiga minha, na verdade, não foi transição de carreira. Foi abandonar a carreira por conta de um valor gritante na minha vida. Eu me formei em contabilidade.
odiando números, tipo assim. A propósito, né? A propósito, odiando números, porque na época não tinha faculdade perto, enfim, daí para não ficar sem estudar, meus pais fizeram essa graça de me pôr numa faculdade, independente do que era, mas me permitiu continuar a estudar. Me formei em contabilidade. Sou contadora, tá, gente? Também. Sou não, né? Eu era. E daí eu me formei em contabilidade, trabalhei 12 anos com isso. E fui uma puta profissional. Eu, tipo assim, era referência na minha cidade no setor que eu atuava. Daí eu era do RH também lá, né? Só que não era era do escritório, mas também de todos os clientes, né? O que aconteceu? Eu tive o meu primeiro filho, que foi o Enzo. Ele nasceu prematuro também e tal. E daí depois eu quis engravidar de novo. Vamos tentar um segundinho aí, né? Aí eu tentei e eu tive um primeiro aborto. Eu perdi meu filho com 4 meses. Barrigudinha já, tudo foi bem complicado. Aí aí faz todos aqueles procedimentos e tal, traumatizantes, assim, né? Que nenhuma mulher, né, passar por isso é terrível. E daí eu tentei de novo, passei um período e tal, tentei de novo, tive um novo aborto. Perdi um terceiro filho, né? O terceiro não, o segundo, né? Porque eu já tinha o Enzo, e daí eu perdi a segunda tentativa. E daí o que acontece, Mari? Eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando numa coisa que não me dava tesão, que não, sabe? Eu ia trabalhar e fazia muito bem. Eu era uma pessoa que era assim, independente se eu gostasse ou não, eu metia o louco, eu fazia, trabalhava, mega responsável. E até hoje sou super grata pela empresa que eu trabalhei, primeiro emprego, a mesma empresa, 12 anos. Então, assim, aí eu pensei, o que isso está querendo me dizer? Né? Porque as coisas acontecem na vida da gente querendo te dizer alguma coisa. E quando a gente passa insistindo nessa coisa, por exemplo, a gente insiste num erro, insiste em alguma coisa que não está dando certo, está batendo ali às vezes, ou é para você persistir se for um sonho, ou é para você desistir se for um erro. E daí eu comecei a perceber que aquilo que estava querendo dizer assim, Yara, será que não está na hora de você prestar atenção naquilo que é realmente importante na tua vida hoje? O que é a tua prioridade hoje? E o que aconteceu? Eu fiz todo um procedimento de 6 meses para ajustar todo o setor, contratações novas, com todo carinho e respeito. E isso também a gente tem que levar, que é uma parte sistêmica das empresas, quando a gente sair, né, Mari? A gente tem que sair da melhor maneira possível, né? Para não gerar feridas também na empresa, porque essas feridas, quando há uma ruptura muito drástica, assim, tanto sua contra o seu empregador, ou alguém te manda embora sem dar motivo nenhum, existe uma ferida aí que vai ficar em você e vai ficar na empresa, é empresarial. Então, eu cuidei para que essa ferida não existisse e eu saí, assim, da melhor maneira possível, e eles também, deixei eles bem amparados, mas eu decidi, apesar de fazer diferença a minha renda dentro de casa, eu e meu esposo escolhemos e decidimos por ver o que estava acontecendo, porque já era uma questão de saúde também, se isso estava acontecendo, alguma coisa tinha aí. Aí eu fiz tratamentos e tal, e daí eu tive o meu Miguelzinho, que graças a Deus veio recheado de saúde na nossa vida, assim. Ele ia para um centro cirúrgico, porque ele também teve algumas complicações na gestação, e no fim das contas deu tudo certo, porque existe milagre na nossa vida aqui em casa, em ambas as gestações. E hoje eu falo que eu tenho 4 filhos, né? Tenho 2 comigo aqui e 2 lá no céu, em formato, eu falo, as crianças sabem também. Eu fiz questão de falar para os meus filhos, para eles entenderem sobre isso, e é muito leve o jeito que eu converso com eles. Então, assim, essa decisão que eu tive de
os teus valores contam muito com isso, para você, na questão da sua coragem. Se existe alguma coisa que você precisa decidir na tua vida, que você está inseguro, que tá insegura, que você tem medo, que a tua cabeça fica tagarelando, igual a Mari falou, preste atenção, quais são os seus valores? Quais são os seus valores mais gritantes, assim? O que mexe aqui dentro no teu coração? Essa minha atitude de coragem, que para mim foi coragem, porque nós não tínhamos uma renda assim maravilhosa para sustentar, mas a gente decidiu fazer isso, foi a melhor escolha da nossa vida. A prosperidade foi muito maior depois, porque daí depois eu me descobri uma nova Yara, uma nova profissão, e Deus foi abrindo os caminhos assim, então é muito maravilhoso isso, né, Mari? Maravilhoso, assim, se conectar com os valores, assim. Tem gente que fala assim, ai, Mari, eu tô sem coragem de começar a cuidar do meu corpo. Eu falo, se conecta com os valores, né? Qualquer decisão que você precisa tomar, a base é o valor, né? Então, assim, quer escrever a decisão para tomar coragem, é baseado em quê? Qual valor? E, por exemplo, às vezes, por saúde, você não está conseguindo ir. Mas será que, de repente, por leveza, um valor da leveza, você não consegue ir? Será que, de repente, pelo valor da autoestima, você não consegue ir? Então, assim, percebe qual valor te gatilha essa força, né? Qual valor te gatilha essa coragem, né? E você sabe que por trás da criança ferida, né? Da essência que eu vou comentar daqui a pouquinho, tem os valores de cada um, né? De cada uma das feridas tem o valor. E quando a gente descobre, porque o meu é coragem, né? Por isso que eu falei que está na minha essência, porque é a virtude principal da minha essência. Quando a gente descobre esse valor, por exemplo, eu agora, que eu recontratei o personal trainer aqui, eu falei, eu vou pela coragem, sabe? Eu vou pela coragem, porque é isso que me conecta com a minha força. Os nossos valores principais nos conectam com a nossa essência, com a nossa força. Então, é muito lindo isso. E assim, você contando, parece que a gente é meio gêmea, assim, sabe? Porque além da gente ter vivido a prematuridade, o Guilherme, graças a Deus, também ser um milagre ter nascido super bem, de saúde, graças a Deus. Você sabe que eu também, o Guilherme era gêmeo. Eu também tenho um nenê anjo, que é a Helena, que ficou no ventre, eles eram gêmeos. E a gente também incluiu no nosso sistema. O Guilherme faz oração com ela, ele sabe dela. A É gente lindo constelou. isso. É A muito gente importante. constelou, muito importante. A gente constelou para incluir ela. A gente fala dela, o Guilherme ora por ela, conversa com a irmã. E esse é muito lindo, assim, né? E isso nos traz força também, porque o nosso sistema, né? O nosso sistema é onde está a nossa maior força, né? Nosso sistema, a família que a gente montou, os nossos ancestrais, os nossos pais, como que está a nossa relação com os pais, né? Se a gente se coloca como filha menor, né? Se a gente tem a postura de pequena diante dos pais, grande diante da vida, né? Quando a gente se posiciona pequena diante dos pais, a gente vai ter uma postura de grande diante da vida. E a coragem e a força, ela vem do caminho para o pai. Quando o nosso caminho para o pai está travado, sistemicamente, vai faltar força e coragem para a gente viver. Exato. Então, mulherada aí, que medo! Olhem para essa relação com o pai, mulheres, porque tá ali o nosso canal de força, né? Claro que a força vem das mulheres também, com certeza, do nosso feminino, né? Das ancestrais femininas. Mas a força e a coragem está principalmente no nosso pai. Que a gente é metade pai, metade mãe, né? E a mãe, ela traz aquela questão do servir, da abundância, da gratidão, do servir o outro. Então, o caminho para a mãe, ela traz mais assim abundância financeira, de saúde, de relacionamentos e de servir. E para o pai, traz a força e a coragem para ir para o mundo. Apesar do medo de se posicionar, de não ter medo do julgamento, tá nesse caminho para o pai. E é tão maravilhoso, né, Yara? Aproveitando o gancho, para quem está curiosa aí, que eu vi que algumas meninas comentaram, você sabe que eu lancei o e-book da criança interior, né? Que lá tem as 9 feridas da criança interior, é um e-book gratuito, tá no link da minha bio, gratuito para vocês baixarem e fazerem o download. Lá tem as 9 feridas da criança interior e as 9 máscaras de personalidade baseada em cada ferida.
E para quem está curioso, assim, para saber quais os valores por trás de cada essência desses 9 tipos de personalidade ferida, amanhã eu vou dar um workshop gratuito também sobre propósito e essência. Amanhã às 21 horas é gratuito e o link de inscrição também está na minha bio. E amanhã nesse workshop, Yara, eu vou lançar a turma 2, que é uma turma de online que eu conduzo, que é de um grupo de mulheres, que a gente faz um mergulho profundo para resgatar a criança interior. É lindo de um tanto, assim. E amanhã, nesse workshop gratuito sobre propósito e essência, que eu vou contar sobre a essência desses 9 tipos de ferida e personalidade, tudo gratuito. Só o grupo online que não é gratuito, né? Que aí eu vou lançar amanhã nesse workshop, essa segunda turma. E é assim, eu tô com a turma 1 rolando. As descobertas, hoje eu recebi a mensagem de uma. Os insights que se tem, assim, sobre, meu Deus, é isso que me pulsa, sabe? Porque a gente passa uma vida inteira sem saber o que pulsa. E quando a gente se conecta com essa força, destrava o caminho para o pai, se conecta com a força da nossa criancinha, que a gente, essa essência veio com a gente quando a gente nasceu, e a gente perde ela porque a gente absorve as feridas, interpreta os nossos medos e constrói as máscaras para sobreviver, não ficar entrando em contato com esses medos. Então a essência ficou lá atrás. A essência é o nosso ser assim mais potente, assim, nossa luz divina, que a gente interpretou bem pequenininha, que não tinha espaço para ser. Então a gente esconde e vai construindo a partir das feridas essa máscara de sustentação, que é a nossa versão fake na vida, né? Que normalmente a gente passa a vida inteira na versão fake, né? Exato. A gente passa a vida inteira na versão fake. E aí descobrir essa essência, que amanhã eu vou falar nesse workshop, é muito libertador. Uma das alunas falaram hoje, que ela me falou hoje, que ela teve esse insight, assim, durante o dia, dessa força, desse valor, assim. Meu, isso assim não tem preço, né? Deixa eu responder aqui. E quando não é criada pelo pai, a força vem de onde? Vem do seu pai biológico. Porque não se trata se ele te criou ou não. Se trata de ele ser seu pai. Então a gente tem que aceitar, porque ele pertence ao seu sistema e você pertence ao dele, né? Então, mesmo que você tenha sido criado por outra pessoa, a força vem do seu sistema biológico, né? Exato. Então, a gente tem que honrar, aceitar o que pôde se dar, porque eram outros recursos, né, que se tinha. Hoje a gente tem mais, né, Yara? Exato. Então, se a gente está se posicionando, acusando, acima dos pais, a gente vai perder a força diante da vida. E aí a gente fala uma frase assim, que grande diante dos pais, pequeno diante da vida, não tem força. E Exato. pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Que aí vem a força da aceitação do seu sistema biológico. Aí perguntaram se eu faço constelação no grupo. Eu tenho uma meditação no grupo, nesse grupo online, que é uma meditação de encontro com os pais. Que é literalmente aprender a receber dos pais o que veio. E nessa meditação a gente aprende a se posicionar como pequeno diante dos pais, com gratidão. Mesmo que você fale, mas eu só recebi a vida, eu digo, só? A vida é tudo, né? Agora você estava falando, Mari, eu lembrei daquele livro Onde Estão as Moedas, que é muito lindo esse livro. Eu comprei ele para dar para os meus filhos também, depois. Dá para eles como herança, né? Um para cada um. Porque ele fala muito, ele fala de uma maneira muito bonita e muito fácil de entender a respeito disso que a gente está falando aqui, que a Renata pediu, né? De onde vem essa força se eu não fui criada pelo meu pai? E que vai muito de encontro ao que a Mari estava falando também. Que você, lá conta a história de 2 crianças, que uma aceita as moedas. Eu não posso contar a história toda, que eu quero que vocês leiam o livro. Mas você aceita as moedas que os seus pais te deram. Tem uma criança que aceitou as moedas dos pais, mas assim, achou pouco. Achou assim, eu não preciso dessas moedas, não, pode ficar com vocês, não vai fazer diferença na minha vida e tal, vou seguir minha vida. E o que acontece? Essa criança, metaforicamente falando, ela não aceitou as moedas dos pais, e essa questão de moeda pode interpretar da maneira que você quiser. Ela vai procurar essas moedas em todas as pessoas que ela encontrar na vida.
ela não aceitou as moedas dos pais, ela não encontra no primeiro amor, ela não encontra no trabalho, ela não encontra nas amizades, ela vive uma vida perdida, De andando, escassez, né? De escassez dando mesmo. voltas e dando voltas em cima de coisas que ela não aceitou dos pais. Eu tenho mentoradas também que não conheceram os pais, né? No caso, foram adotadas e tal, inclusive depois procuraram seus pais biológicos para resolver essa situação. Porque quando você recebe as moedas dos seus pais, e não estou falando de dinheiro, você, você consegue ser abundante na vida, você consegue ser grande diante da vida, você consegue tomar as decisões, andar com as próprias pernas na vida, porque você recebeu as moedas, sejam elas poucas, ou somente uma moeda, que é a vida, que é algo mais precioso. Se você está vivo e está respirando hoje, é por conta desse presente. Às vezes, a única coisa que os seus pais podiam te dar era a vida, e não carinho, não afeto, não dinheiro, nada, mas é a coisa mais valiosa que você tem hoje. E quando a gente se dá conta disso, nós estamos livres para viver a nossa vida de maneira completa, na sua amplitude, sabe? Com abundância, recebendo amor, amando e sendo amada. Então, isso é muito maravilhoso. E é um É, livro, assim, que quem não entende de constelação, né, Mari? É uma excelente introdução. exato, assim, é maravilhoso, assim, eu estudo muito constelação, assim, faço muito uso nos meus, né, nos meus grupos, nos meus produtos, nos meus atendimentos, e assim, até comentaram aqui da criação, né? Enquanto a gente está conectado com o que faltou, a gente está na postura de criança. E aí, criança ferida, ela não consegue dar algo que não seja também ferida. Ferir. Escassez, né? Então, eu falo que quem está machucado, machuca, né? Então, assim, se a gente está ferido, não consegue dar uma coisa abundante a não ser ferida, né? A não ser ferir, né? Então, enquanto a gente está cobrando dos pais que nos deu o que faltou, a gente está na escassez da nossa vida. Olhando para o retrovisor, culpando, julgando. E eu não estou dizendo que é fácil. Tudo que a gente passou, e cada dor é única, é legítima. Mas não se trata de acusar mais. Se trata de escolher, ter a coragem de escolher ter uma postura abundante olhando para frente, não mais no retrovisor. Mas para isso eu não posso acusar, culpar, idealizar, porque quem faz isso é a criança. Criança que idealiza pais porque os pais são imperfeitos e falhos. Criança que idealiza pai perfeito, criança que cobra, criança que julga, criança que acusa. Adulto recebe. Quando a gente aprende a receber, a gente libera esses pais porque a gente cresceu. Não cabe mais a eles suprirem o que faltou. A gente cresceu. Quem diz que é fácil virar gente grande? É. Então, não se trata de não legitimar a sua dor. Não é isso, ela é legítima. Mas se trata de tomar coragem, de tomar a sua vida adulta nas mãos. Porque enquanto você olhar para o retrovisor, a sua vida na frente, filho, marido, carreira, vai estar em escassez. E aí, quem que tem coragem com dor, Yara? Quem que tem força para assumir com dor? Não tem como ter força. Então, essa meditação que eu falo que eu dou no grupo, ela é de chorar. Porque quando eu fiz ela, eu me reposicionei diante dos meus pais. Isso eu tinha também. Então, eu falei, não! Meu Deus, eu tenho que agradecer. Veio tanto. Veio tanto e minha vida está gritando, pedindo para eu olhar. E eu estou olhando para trás, julgando meus pais. Essa é a minha postura infantil da minha criança machucada. E sim, gente, isso impacta a vida e a coragem que você tem que ter para primeiro tomar essa postura, que é essa meditação que eu dou convida. E, olha para frente.
frente, vai rumo à sua essência, porque tem valores lindos nessa essência, que amanhã eu vou dar todos esses spoilers no workshop. Tem valores lindos te convidando para você olhar, para você se encorajar, para você achar se é a liberdade que te pulsa, se é a autenticidade que te puxa. E isso vai dar muitas dicas sobre como conduzir sua vida, sua carreira. Os seus propósitos estão nessa força da essência. Mas quem é que é forte machucado, Yara? Quem é que é forte acusando os pais olhando para o retrovisor? Não tem é uma algema, né, Mari? Eu falo que é uma corrente daquelas das mais pesadas e mais brutas que você tem ali grudado no teu garrão ali, no teu pé, que se você não olhar para isso, você vai ficar amarrada e atrelada a essa algema a vida toda. Você não vai conseguir enxergar aquilo. Eu sempre falo muito, às vezes, toda dor que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, a gente, ao mesmo tempo, a gente desenvolve uma virtude. Então, quando você, através dessa dor que você, né, às vezes tinha, ou alguma mágoa, ou algum ressentimento em relação aos seus pais, que todo mundo, né, Mari, tem isso aí. Se não reconhece, está constelando ou atendendo, descobre alguma coisa. Sempre tem. Então, enquanto você não se liberta disso, você não enxerga o que você precisa enxergar. Às vezes é aquele detalhe da tua vida que você pensa, Outra coisa, muitas mulheres, eu falo mais mulheres porque eu atendo mulheres, eu me sinto perdida, eu não sei o que fazer, às vezes eu penso, parece que eu sou uma pecinha do quebra-cabeça que não está encaixando em lugar nenhum. Mas é isso, gente. É esse detalhe que você tem que buscar para ver lá aonde você... Que posição que você estava, porque todos nós temos vários papéis na nossa vida. A gente é filha em primeiro lugar. Se uma coisa que você é na tua vida, alguém pedir para você, quem que você é? Quem você é? Você tem que falar a primeira coisa, antes do seu nome. Eu sou filha. Eu sou filha. Duas certezas na vida. Você é filho ou filha de alguém e você vai morrer. São as únicas duas certezas da vida. Então, essa primeira, se você não resolve ela, se você não reconhece ela, como que você vai morrer em paz, criança? Como que você vai construir algo grandioso que você tanto quer, que é o sonho de todo mundo? Quero viver meu propósito. Mas como é que você vai saber teu propósito? Como é que você vai saber tua missão de vida se lá, no teu primeiro papel, você ainda está presa e não se desvencilhou dele? Quer dizer, você não criou asas ainda. Então, isso é muito, muito poderoso. Eu acho assim que é de utilidade pública essas coisas. As pessoas terem essa consciência. Não, e olha esse depoimento, essa lindeza aqui que escreveu, ela está no meu grupo de mulheres, tá? Tem vários do meu grupo de mulheres que estão aqui, né, na live. Depois vocês comentam aqui, ó, maravilhoso mesmo. A Mari está no grupo também, de mulheres atual. E tem o nome assim, Leia Jardim, essa lindeza aqui que escreveu aqui pra gente. Gente, é maravilhoso. Eu estou mudando, já estou até fazendo a árvore genealógica da minha família. Fiquei horas de conversa com meus pais, uma delícia relembrar tantas coisas dos pais. Ela pode dizer aqui como que estava a postura dela no começo do grupo. Né? Ela pode contar o quanto que ela estava acusando, o quanto que ela estava fora do lugar. E descobrir isso para ela foi assim... Ela já falou, valeu o curso por isso, porque como que eu consigo ter força e coragem na minha vida se eu não sei receber de quem me deu a vida? É o básico, né, Mari? A coragem é a força da vida. Mas se eu não sei receber de quem me deu a vida e acho que isso é pouco, porque a gente tem essa arrogância de achar que isso é pouco. E, de novo, não é deixar de legitimar a sua dor, ela é genuína. Mas essa postura não vai ajudar a você se liberar da dor. Muito pelo contrário, vai te aprisionar nessa dor. E vai fazer com que você tenha mais raiva dessa dor, porque a sua vida não vai fluir. Não vai fluir financeiramente, nem na saúde, nem nos relacionamentos, que essa força vem da mãe. E nem da força e na coragem de se colocar no mundo, se posicionar, assumir sua força, sua voz, seu empoderamento. Tem iniciativa, várias coisas. Como você vai posicionar na sua carreira, isso vem do pai, essa força, essa coragem. Então, assim, nada adianta a gente olhar para frente, preso no retrovisor, e querer falar por que a minha vida financeira não anda.
a minha carreira e a minha coragem não anda? Porque você está presa lá atrás. Você precisa resolver um detalhe, sabe? Pero não mute o detalhe, né? Isso não é um detalhe, mas O é pequeno algo. detalhe que é o mais importante, né? De Exato. todos. Então, não tem nada de detalhe, é o mais grandioso da vida. Porque a Exato. gente, da onde que a gente não se sente merecedora? Se a gente não sabe receber dos pais, a gente não sabe receber da vida. A gente não se sente merecedora de uma relação que não seja abusiva. A gente não recebe um elogio sem ficar, imagina. Porque imagina, você tá bonita e gostosa, fala muito obrigada. Isso é saber Ai, receber da vida. Ou você recebe um dinheiro e fala assim, ai, não precisa, ai, sabe, eu recebi um dinheirinho. Gente, às vezes a gente não sabe receber da vida porque a gente não aprendeu a receber do nosso sistema. E por uma lealdade cega. Tem essa live de abundância que eu fiz, tá lá na minha bio, quem quiser aprofundar, mas uma lealdade cega que a gente tem ao sistema, às vezes, diária. Por exemplo, os ancestrais tiveram muita dificuldade com dinheiro, por exemplo, ou com relacionamentos, por lealdade cega, e a gente está no nosso inconsciente, a gente nem sabe por quê, a gente não aceita ter uma relação saudável e dinheiro prosperando na nossa vida. Porque como que eu vou fazer isso se o meu sistema sofreu? Então eu tenho que ser leal, repetindo o padrão. E isso é tão inconsciente, a gente tem que mergulhar para entender nossas travas, gente. exatamente. Tem que mergulhar. Ana Paula está dizendo, eu não sei receber nada. Provavelmente você não sabe receber a vida dos seus pais. E agradecer com a postura de pequena. E aí a gente não sabe, não se sente merecedora de receber nada. Por lealdade, ou por lealdade a quem sofreu lá atrás, os ancestrais, ou porque a gente está na postura acima dos pais e a gente não se coloca abaixo. Pequeno diante dos pais, grande e corajoso diante da vida. E a gente precisa tomar essa consciência, gente, porque a gente pode passar uma vida sofrendo, né, amiga? E não perceber. O melhor de tudo, Mari, de tudo isso que a gente vem aprendendo e que as pessoas têm disponibilidade de aprender hoje, é que isso não nos torna condenadas a viver isso. Essa lealdade que a gente tem sistêmica, seja de relacionamentos que não duram, que acabam, que na minha família todo mundo separou, ou os meus pais, eles têm a relação com o dinheiro é muito de escassez, tem que segurar o dinheiro, não pode gastar e não pode gastar. E tem várias coisas que envolvem aí, que a Mari mencionou também, né? Hoje nós temos a possibilidade de ser aquela pessoa que vai quebrar essas correntes, de ser essa pessoa que vai... E isso, as minhas mentoradas, por exemplo, quando eu falo do tema filhos, os seus filhos vão pagar pela decisão que você não está tomando de tomar a tua vida. E o que você quer? Gente, quem tem filho sabe o que eu estou falando? As pessoas que você mais... as pessoas que você quer mais felicidade no mundo. Você deixa de ser feliz para que eles sejam felizes. Mas você está deixando de tomar a atitude e a decisão de liberar eles também. Porque tudo que você faz aqui, o que você não libera aqui quando adulta, você está aprisionando os seus filhos a você também. Você não consegue receber dos seus pais, o seu filho não vai conseguir receber de você. E é isso que você quer? Não. Então é uma coisa assim que ela reverbera. Nós temos responsabilidade hoje de mudar toda a história da nossa família. Exato. E assim, é tão maravilhoso, porque é isso que você falou, assim, as gerações, sistemicamente, elas têm um compromisso de melhorarem, né? De irem melhorando e abrindo caminho para os próximos, né? Então, eu vejo meu marido, assim, ele rompeu vários padrões, assim, da família dele, né? Do sistema dele. E eu agradeço ele, porque eu falo, obrigada que você abriu o caminho para o Guilherme. O Guilherme não vai mais precisar ficar com esse peso de romper esses padrões, ele vai ficar com outros pesos, de romper outros, né? Mas, assim, Por que eu digo peso? Porque o sistema, ele estranha o rompimento de padrões. Mas você precisa se encorajar para dizer assim, eu continuo pertencendo no bando, mas eu posso fazer diferente.
Ovelha negra que chamam também, né? Mas não é Exato. pejorativo, é que você veio para romper isso. Eu continuo pertencendo, mas eu posso ganhar dinheiro em abundância. E quando eu brindar lá no resort, eu vou brindar por nós, pelo sistema. Olha que Exato. forte. E aí eu vou abrir caminho para os filhos, né? Para os filhos poderem desbravar esse caminho. Então, é muito, 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 muito engrandecedor a gente olhar para a nossa postura e ver que tudo na nossa vida tem relação com o que aconteceu lá atrás, na nossa infância, e como a gente está se posicionando com os nossos pais. Tudo. Então, se a gente quiser sair do voo raso, sabe, Yara, mergulhar um pouco mais, a gente tem que ter coragem de pagar esse preço e de também olhar para a nossa postura, porque filho aprende com a gente. Uma mãe fora do lugar com sua mãe, o filho vai falar: ah, mamãe, aprendi direitinho. Ele vai ficar acima de mim também. Vai, repete. E aí, aqueles filhos que não respeitam os pais, é porque você também não respeita os seus. Porque filho aprende, ó. Aceita que dói menos. É isso aí, né? É isso aí. Filho recebe e aprende como ninguém. Então, eu percebo muito claramente, assim, quando cada momento que eu me posicionava arrogante diante dos meus pais, o Guilherme falava: ah, mamãe, aprendi direitinho, olha cá. Plá. Pá, né, gente? E plá. Por isso que eu falo que maternidade é o nosso maior convite para cura. Você quer passar por esse portal? Quer passar por esse portal para curar? Aceita o convite com coragem, mas paga o preço. Porque vai vir muita coisa aí que você vai ter que dar conta. E é maravilhoso, né, Yara? Nossa, é muito, é demais. E daí você pensa assim, nossa, o que foi que eu fiz para merecer isso? Você deixou de fazer. Você deixou de fazer. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. Gente, eu te agradeço, assim, de um jeito um tanto. Vou deixar salva essa live lá para você divulgar também, para nos assistir. E vou te marcar na live. Convidar de novo as pessoas, quem quiser baixar o e-book gratuito da Criança Interior, está no link da minha bio, para você ver qual ferida e máscara você se identifica mais. Quiser saber um pouquinho mais das essências e qual que deve ser a sua, amanhã também tem um workshop gratuito sobre propósito e essência. E o link de inscrição também está na minha bio. Tanto o e-book quanto o workshop propósito e essência são gratuitos. E amanhã quem está ao vivo comigo, quem estiver ao vivo comigo, vai receber a notícia aí do lançamento em primeiríssima mão lá para quem está ao vivo, vai saber da notícia antes de todo mundo do lançamento dessa turma 2, desse grupo online de mulheres, que é esse mergulho profundo para resgatar a criança interior da dor à luz. Porque a gente só consegue ter luz se a gente cura a dor, porque ninguém machucado tem luz. A gente precisa curar a dor para poder ter luz, né, Yara? Isso aí. Obrigado, Tamari. Foi muito bacana o nosso papo aqui e vamos marcar mais lives, né? Agora vou fazer uma maratona de lives daqui uns dias, depois da minha imersão, que daí agora eu tô concentradíssima. E também quem tiver interesse em participar da minha imersão vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Vai ficar salvo por 6 meses, quem não estiver ao vivo. É só entrar no link da minha bio lá e se inscrever. Vamos participar demais. Você me chama para essa maratona aí que você for fazer. Pode deixar. Ó, tem pacto já, tá? Tá aqui com gravado. Certeza. Um beijo, vamos amiga. fazer. Beijo, Mari. Saudade. Obrigada. Beijão, querida. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, gente. tchau.